para vocês, descansaram, né? Deu para dar uma descansada, sem atividade nenhuma, sem aula online, né? Mas espero que vocês estejam bem aí, que estejam se cuidando. Sei que não tá fácil para ninguém, tá todo mundo cansado, todo mundo quer voltar para a escola, né? Voltar à rotina normal, né? Mas vamos ter paciência aí que tudo vai dar certo, tá bom? Vou estar passando mais uma produção de texto para vocês, mais uma atividade de produção de texto, tá bom? Mas essa vai ser mais simples, tá? Essa atividade ela pode ser realizada no caderno ou no Word, como eu faço aqui, fica mais fácil. Vocês podem enviar para mim até pelo WhatsApp, vocês podem mandar, salvo no computador de vocês, faz uma pastinha no notebook, tá? Fez a pasta, salvou. Dá para mandar, você vai lá no anexar arquivos, não tem erro. Bom, eu sei que vocês sabem mexer, tá? Ou no caderno, fez no caderno direitinho, fez a correção, não esqueçam de fazer a correção da atividade de vocês. Tira a foto dela em pé, tá? Se tirar deitado fica difícil, de ponta cabeça fica difícil, tá? Procure tirar foto em pé da atividade e anexem ela lá no Classroom. Tá? Ou no Classroom, ou pode mandar via WhatsApp também, vou estar recebendo. O que eu quero é que vocês façam as atividades, tá? É importante vocês participarem, fazerem, tá? As atividades, nós não podemos parar, tá? Não tem como parar, senão vocês é que são prejudicados. Sem lição, sem conteúdo, sem as atividades, não pode, é pouco ainda o que a gente está passando, mas... tá? É o primordial, é o básico que vocês têm que ter para vocês não serem tão prejudicados lá na frente, tá bom? Estamos tendo aula sim, ano letivo sim, tá bom? Então vamos lá estudar. Então, lembrando que no computador fica mais fácil para vocês realizar as correções de ortografia, por isso que é legal fazer no computador. Agora é a sua vez, nós trabalhamos vários textos, trabalhamos com texto didático, com vários artigos científicos que nós passamos para vocês. Tá? Agora vocês, com base em tudo aquilo que já foi trabalhado, vocês vão produzir um outro artigo científico, tá? Só que agora, naquele lá eu tinha dado um tema específico para vocês. Agora não, aqui nós temos 5 temas: obesidade juvenil e riscos para a saúde, risco da musculação para adolescentes, tá? Para onde vai nosso lixo, a necessidade da reciclagem, aquecimento global, causas e consequências, e a importância da vacinação em crianças, jovens e adultos, e as consequências de não se vacinar. Então são 5 temas. Desses 5 temas, vocês vão escolher um tema, tá? Vocês vão fazer a pesquisa antes de fazer o texto. Vocês vão fazer a pesquisa sobre esse tema, tá? Procurem ler um ou mais textos, tá? Que falem sobre isso, sobre o tema que vocês escolheram. Não esqueçam de selecionar a fala do especialista que estiver falando ali, estiver dando a sua opinião. É bom você acrescentar esta fala ao texto de vocês, porque é um artigo científico, tá? E a característica do artigo científico é isso. Além de você falar sobre um assunto, você vai expor sobre um assunto, você também traz, tá, a opinião de outras pessoas, que nós já trabalhamos isso com vocês. Tá? Então não esqueçam, tem que ter a opinião de outras pessoas dentro do tema que vocês escolheram. É um trabalho que vocês vão fazer, vai ter 3 parágrafos, então vai ter no mínimo 15 linhas. Tá? O primeiro parágrafo vai ser a introdução do trabalho de vocês, sobre o tema que vocês escolheram, sobre o que vocês vão falar, por que vocês escolheram esse tema, o que vocês acharam de tão importante nesse tema, para vocês estarem falando. O segundo parágrafo de vocês vai ser a argumentação do desenvolvimento do trabalho de vocês, tá? O que é importante nesse tema, tá? O que vocês pesquisaram, o que vocês viram, o tema fala sobre o quê, por que ele fala sobre aquilo, ok? Vamos dizer que vocês falem sobre o risco da musculação para adolescentes.
Tá? Por que o primeiro parágrafo, por que vocês escolheram esse tema? O que vocês acham que esse tema é tão importante para ele ser discutido entre vocês? Aí no segundo, aí vocês vão trazer, tá? Quais são os riscos da musculação para os adolescentes? Por que é um risco a musculação para os adolescentes? Qual é a fala de outras pessoas sobre isso? Aí vocês podem trazer a fala daqueles que concordam, a fala de um que concorda, a fala de outro que acha que não é um risco, que é importante os adolescentes fazerem musculação. Tá? Vocês podem pegar as duas falas, tem dois pontos de vista. Tá? Vocês podem apresentar isso dentro do trabalho de vocês. E a conclusão do trabalho de vocês, a finalização. Aí onde vocês vão colocar o ponto de vista de vocês sobre esse trabalho. Tá? O que vocês acharam importante, o que vocês compreenderam, o que vocês orientam sobre a questão do tema que vocês pesquisaram. Só isso, ok? Então, 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, vocês vão apresentar o tema de vocês, por que vocês escolheram esse tema, o que vocês acham importante discutir nesse tema. O segundo parágrafo, vocês vão falar sobre o tema de vocês, vão trazer a fala de outras pessoas, pode ser aqueles que concordam, aqueles que não concordam, tá? E o terceiro parágrafo é o encerramento, é a conclusão. Aquilo que vocês acharam importante nesse trabalho, o que vocês compreenderam, o que vocês aprenderam, o que vocês não sabiam e vocês acabaram descobrindo através dessa pesquisa. Isso é legal colocar no trabalho de vocês, tá bom? Depois vocês fizerem essa primeira porção, então o trabalho vai dividir em 3 partes. Primeiro, vocês vão ter que fazer a pesquisa, tá, do tema que vocês trabalharam. O segundo, vocês vão fazer o rascunho. Fez o rascunho direitinho, aí vocês vão vir aqui para essa barra aqui, ó. E não esqueçam de colocar o título no trabalho de vocês. Então, após feito o rascunho, utilize a grade de correção a seguir para fazer os ajustes necessários para a versão final de seu artigo. O título dá uma indicação clara do assunto tratado, tá? O título de vocês tem que estar dentro do tema do trabalho de vocês, tá? Vocês podem falar aqui, né, o risco da musculação para os adolescentes. Então, vocês podem falar os mitos na musculação, os benefícios, os prejuízos. O título, vocês que escolhem. Tá? E esse título tem que ir de acordo com todo o texto de vocês, por isso que ele é o último colocado. Aí vai vir a introdução, apresenta o tema pesquisado. Então a introdução ela tem que ter a apresentação. Qual é o tema que vocês vão trabalhar, por que vocês escolheram esse tema. O texto apresenta os procedimentos utilizados na pesquisa. Isso é importante, isso vai estar lá na introdução também. Onde você tirou essa fonte, por que você chegou a essa conclusão. O texto apresenta os resultados alcançados, aí vai estar lá no segundo parágrafo, tá? Vamos lá, deixa eu abaixar aqui. O resultado, o texto apresenta a conclusão, que é o terceiro parágrafo, tá? Não pode faltar a conclusão. O que você achou do trabalho, na pesquisa, o que você viu que era importante, tá? Que aí você ressalta ali dentro do seu trabalho. A linguagem utilizada é objetiva, lembra? O texto artigo científico tem uma linguagem simples e objetiva, clara. Não pode ter gírias, não pode ter palavras abreviadas, tá? A linguagem é simples? Sim, mas simples na questão da leitura. A linguagem é adequada ao público-alvo, é isso que eu te falei. Não pode ter palavrões, não pode ter gírias, não pode ter palavras abreviadas, tal. Se tiver algum nome técnico, esse nome técnico tem que vir depois entre parênteses, com uma explicação daquele nome técnico, o que ele significa. A linguagem é adequada ao suporte, jornal impresso, jornal digital, mural, blog, etc., escolhido para publicação. Os verbos estão no passado. Tá? Presta atenção nos verbos. Se você começou com a história com o verbo no passado, ele tem que continuar. Tá? Tem que ter toda a questão da concordância. Quando eu falo sobre os verbos no passado, estou falando da questão da concordância. O sujeito ele vai ter que concordar com o verbo. Tá? Eu não posso colocar nós foi aos mercados. Não posso. Tá? O verbo tem que estar concordando junto com todo o texto.
E a adequação da ortografia. Olha a questão das palavras erradas, os erros de ortografia. Por isso que é importante vocês fazerem a correção. E isso daqui vai ser a base para a correção. Fez isso daqui, terminou isso daqui, aí vocês vão reescrever o texto de vocês. E lembre, pede para alguém ler o texto de vocês. Uma outra pessoa lendo o nosso texto, fica mais fácil para dar dicas, o que ela achou legal, o que ela achou que está faltando, o que ela viu ali que está errado, que você pode estar arrumando. Aí depois você pedir para alguém ler, a pessoa te deu algumas dicas, aí você reescreve o seu texto direitinho, tá? E manda para mim, tá bom? Uma boa aula para vocês, uma boa semana aí. Façam as pesquisas, vão lá no Google tem vários, você entra lá na barra de pesquisa, dá para você fazer uma pesquisa muito produtiva também. Tem o Google, tem o YouTube, vocês podem pegar o vídeo, através do vídeo em cima daquilo, dar uma ideia melhor para vocês produzirem o texto de vocês, tá bom? Boa aula para vocês, uma boa semana, se cuidem direitinho, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau!